Bom dia, na doce e maravilhosa paz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Como é bom saber que a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias. Independente, né? Nos segue o cristão, segue a cristã todos os dias, porque essa é a promessa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queria falar um pouco hoje sobre Jacó. A partir do capítulo 28 de Gênesis, nós sabemos que Jacó era um camarada espertão, né? Ele conseguiu passar a perna até mesmo no irmão dele, roubando-lhe a primogenitura. E é interessante que ao analisarmos a vida de Jacó, dá para fazer um paralelo entre a vida do cristão. Você assiste aí, você vai entender essa meditação. Eu quero só ler o início para a gente se situar aqui, né? Ele rouba, né, a primogenitura do seu irmão, e por conta disso ele precisa, né, puxar o carro, como a gente diz na gíria aí, né, da casa dele, porque o irmão, lógico, né, não gostou nem um pouquinho disso, e a vida dele se sentia ameaçada. Então ele resolve ir embora e o pai dele abençoa ele e diz para ele ir para a casa do tio dele. Então aqui diz o seguinte: partiu, pois, Gênesis 28:10, do 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Só quero abrir um parênteses aqui, que quando nós colocamos a nossa cabeça na pedra, na rocha, a rocha angular, a rocha de esquina, nós temos sonhos, nós temos interações com Deus, Deus fala conosco. E aqui seguindo diz assim: e sonhou, né? Jacó pôs a sua cabeça numa pedra e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, note que Deus está falando com ele: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei, presta atenção que Deus está falando com ele. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que já te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Note que ele ficou muito tocado com tudo isso que está acontecendo. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou-lhe o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus, olha, note o voto dele, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Deus aparece para ele em sonhos, ele está fugindo. Ele percebe que Deus ali tem, né, uma promessa para ele. E ele está fazendo aqui um compromisso, ele está fazendo um contrato com Deus. Ele está fazendo ali, né, uma decisão por servir a Deus. Mas o trabalho de Deus não para por aí na vida de Jacó. Assim como não para na minha vida, na tua vida.
tudo que Deus falou para ele era verdade. Mas, quando nós continuamos lendo, né? Você pode continuar lendo capítulo 29, 30, 31, 32, e você vai ver toda a sequência disso. Ele sai em direção à casa do seu tio, e quem ele encontra? O amor da sua vida. Ele encontra Raquel, embora ele não saiba. Ela é filha do seu tio, aonde ele foi enviado. E ele chega lá e seu tio o acolhe, mas lembre-se que Jacó, o nome Jacó significa usurpador ou enganador, né? E ele tinha esse traquejo, né? Ele gostava de fazer isso, gostava de levar vantagem. Então eu quero que você perceba que não é porque Deus, né, trouxe uma palavra que Deus não vai tratar a minha vida, não vai tratar a sua vida. Deus continua tratando, Ele ama tanto que Ele faz com que todas essas coisas aconteçam para atingir um objetivo final, que é a sua manifestação, a sua glória, o seu poder na nossa vida, para nos usar conforme Ele deseja, conforme Ele quer, aonde Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. E ele se apaixona tanto por Raquel que ele determina por si mesmo trabalhar 7 anos por tê-la como esposa. E ele trabalha os 7 anos. No final dos 7 anos, ele chega para Labão, seu tio, e fala que ele deseja, né, tomá-la por esposa. E aí Labão passa ele para trás. O enganador é enganado, o usurpador é usurpado. Labão dá a primeira filha dele, a mais velha, que era Lia. E ele não gosta nem um pouquinho dessa situação, mas, né, passou um pouquinho de ketchup e teve que engolir o sapo. Por quê? Porque ele amava demais a Raquel. E ele trabalha mais 7 anos por causa de Raquel. Então ele trabalhou 14 anos por Raquel. E depois tem toda aquela história, né? Se você ler, você vê que o tio dele muda 10 vezes o seu salário, mas sempre no sentido de prejudicar. Então, fazendo um paralelo, né? Nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, e a palavra claramente diz que nós somos nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós passamos a ter uma outra cidadania, uma cidadania celestial. Então nós saímos do mundo, embora estejamos aqui, mas nós saímos do mundo, né? O Senhor nos arranca do império das trevas e nos transporta para o reino da luz do seu amor. Porém, tem um trabalho que o Senhor continua na minha vida e na tua vida até que a gente, né, ou seja arrebatado ou vá às vezes de fato de morrer aqui. É arrancar o mundo de nós. Para você entender, né, de uma maneira mais clara isso, você vê o que aconteceu com Israel no Egito. Ele saiu do Egito, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E eles precisaram peregrinar 40 anos no deserto para que o Senhor trabalhasse. E alguns dele, uma grande maioria dele, não se permitiu ser trabalhado. Percebe? Esse é o agir de Deus. Deus nos ama tanto, né? Como eu falei no início, a bondade e a sua misericórdia têm seguido todos os dias, mas nem por isso ele deixa de usar da sua severidade, porque o amor dele tem na mesma proporção a bondade e a severidade. Porque ele está nos preparando para ir para um lugar que não existe nem sombra, nem variação de qualquer coisa errada, de qualquer injustiça. E ele está nos preparando para ir para lá. Porque lá só entra lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, da ponta dos pés até a ponta do fio de cabelo. Totalmente, né? Santo, santificado, purificado. E esse é um trabalho que o Senhor começou em todo cristão, em toda cristã, e ele continua. Bom, por fim, Jacó se desacerta lá com seu tio e vê que não dá para continuar mais, e ele resolve bater em retirada e voltar para a terra dele. Mas daí tem um problema, ele sabe que ele vai encontrar o irmão dele. E ele sabe que o irmão dele tinha se fortalecido e era o suficientemente forte para colocar por terra, né, a sua vida, ou seja, matá-lo e destruir toda a família dele. Então ele tem uma estratégia de quando ele vai, né, embora ele já está bem próximo do seu irmão, de encontrar o seu irmão,
ele manda aos poucos as pessoas e ele fica para trás. Aleluia, aí ele tem um encontro com o Senhor. O anjo do Senhor luta com ele. E eles ficam pelejando. E o anjo quer se desvencilhar. Ele fala, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E naquele momento ali, né, o anjo pergunta, qual é o seu nome? E ele fala, Jacó. Ele falou, a partir de hoje não será mais Jacó, será Israel. Sabe, eu não sei se você já viu isso, mas a partir do momento que nós nos entregamos de fato e de verdade ao Senhor, o nosso nome é mudado. Eu não sei o meu nome, mas eu sei que ele está escrito lá na glória. Eu sei que um dia o Senhor vai me entregar uma pedrinha branca com um novo nome. Esse é o nome que eu vou, né, que eu já tenho, mas que eu vou passar a utilizar lá. E Jacó teve esse embate com o anjo, né, de Deus, e a sua vida foi completamente mudada. Por quê? Porque a partir desse momento ele deixou de ter as rédeas da sua vida em sua mão. Ele entregou completamente as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. E se você continuar lendo, você percebe que Deus interagiu e não permitiu que o irmão dele, né, que tinha aquela mágoa tão grande, aquele rancor ali de anos e anos, porque tinha sido passado para trás, né? Deus não permitiu que o seu irmão viesse contra ele com o seu exército e massacrasse ele. Pelo contrário, né, Deus deu salvo-conduto. Por quê? Porque ele tomou uma posição diante de Deus. Então, só para você entender, você viu a promessa que Deus fez para ele? Deus fez uma promessa tremenda, mas Deus não aliviou com ele, não. Muitas vezes as pessoas têm uma promessa na sua vida e acham que a partir daquele momento está tudo bem, que ele pode, né, continuar flertando com o pecado, né, flertando com as coisas do mundo, e que está tudo bem, porque Deus trouxe uma promessa. Aliás, eu já tive conhecimento de pessoas, né, que receberam palavras do Senhor poderosa mesmo, palavras assim vindas do trono mesmo, mas a pessoa acabou tomando um rumo mundano e achou que porque tinha aquela palavra, não, Deus ele é tolerante, ele vai entender, e acabou tendo um desfecho não muito agradável por conta disso. Já conheci, né, fatos assim, conheci pessoas que acabaram tomando decisões erradas por conta de desdenhar daquilo que Deus já lhe tinha dito. Então, Jacó aqui tem muito por nos ensinar. Essa história de Jacó tem muito por nos ensinar. Você é um cristão, você é uma cristã, firme no Senhor, as palavras que Ele tem para você. Às vezes você pode falar assim, mas o Senhor, eu nunca recebi nenhuma palavra. Meu Deus do céu, abra a Bíblia, e você vai ter a palavra do Senhor, você vai ter Deus falando contigo, você vai ter Deus mostrando as inúmeras promessas para contigo, para tua casa, teu lar, tua família. Fortaleça-se no Senhor. Mas saiba, a palavra do Senhor, né, diz lá em Gálatas 6:7, se eu não estiver enganado, que Deus não se deixa escarnecer. O Espírito Santo tem como que ciúmes nós. Então veja, ele tinha uma promessa do Senhor, ele fez um contrato com o Senhor, ele se aliançou com o Senhor. Mas precisava ser trabalhado algo na vida dele, né? Aquele mundo que ele vivia tinha que ser arrancado da vida dele. Ele já tinha saído do mundo, mas o mundo não tinha saído dele. E muitas vezes Deus está trabalhando em vidas, né? E a priori as pessoas podem não entender e até questionar Deus, mas Deus nunca erra. Então, eu quero que você medite nessa palavra. Se você puder, leia, né, os capítulos do 28 até o 32, para você entender um pouco mais essa maravilhosa passagem bíblica aí que fala muito ao nosso coração. Continue sendo
abençoado e não se esqueça, a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias. Todos os dias. Honra, glória e louvores ao nosso Deus. Amém e amém.